Pronto. Então, vamos fazer o nosso centramento, fechando os olhos, relaxa os ombros. Faça uma respiração profunda. Solte o ar devagar, recolhendo o abdômen lá para dentro. Vai no seu ritmo respiratório. Aproveitando esse momento para conectar com o pulsar do seu útero, desse centro energético, da criação, da criatividade, das infinitas possibilidades de fazer relacionamentos com as pessoas, do seu bem-estar, do prazer, da abundância. E se abrir também para perguntar, para trazer as dúvidas. E eu tirei uma carta do oráculo de Maria Madalena e saiu a rosa vermelha. E ela chega nesse momento da travessia para trazer os dons do entusiasmo e da paixão. Ela te fala da importância de fazer contato com suas emoções para permitir que tais emoções sejam expressadas. A rosa vermelha te orienta a não se tolher e nem se limitar. Ela te pede para permitir que a vida pulse em você, da materialidade, da terceira dimensão, como ser cósmico temporariamente num corpo de carne, a fim de que você possa atuar firmemente nos grandes processos de mudança do planeta. Faça uma inspiração profunda. Solte o ar bem devagar. Na próxima exalação, vai abrindo seus olhos. Bem significativa a carta que saiu, né? E você acredita que essa foi a carta que saiu no dia do nosso curso, da nossa formação? Foi essa carta que saiu para mim, da Rosa Vermelha. Olha, tá te lembrando aqui de alguma coisa que tá precisando reforçar aí, né? Essa coisa de que realmente você vai ser esse processo de mudança aí, né? Que lindo! Lindo mesmo. Que maravilha. Liege está entrando aí. Liege, tá ouvindo a gente? Acho que tá entrando ainda. Oi, sim. Boa noite! Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bom? Muito tempo, né? Quanto tempo! Que bom que você conseguiu hoje. Pois é, hoje eu consegui. Maravilha. A gente já fez um centramento, já tiramos uma carta, depois eu mando lá no grupo a mensagem. E aí, essa aula de hoje, a intenção é a gente tirar dúvidas mesmo, né? A Paula já até deixou lá no grupo o que ela deseja, né, para essa aula de hoje também, que eu perguntei lá, que é sobre as vivências. E a Paula já teve a experiência de um círculo, né? Então, Paula, dentro dessa experiência tua, qual foi o maior desafio, assim, só para a gente já ter uma ideia? Olha, dá trabalho, né? Ideia. É assim, Trabalho, não é assim. Falar que não dá Não. trabalho é mentira. Tudo que você vai fazer, você vai organizar uma festa na sua casa, chama alguém para jantar, uma simples coisa que você vai fazer na tua casa dá trabalho. Então, assim,
Aí lidar Exato. com todo o processo da organização do local, então. Mas conta aí. É exatamente isso, assim, o meu, eu decidi muito a toque de caixa, né, eu coloquei aquela data, tinha sido logo após 2, eu acho, 3 semanas do nosso encontro, então, assim, eu tive pouco tempo. Para esse segundo momento, eu já entendi que o tempo de planejamento, ele é muito importante, para que também não tenham atropelos, eu fiquei um pouco ansiosa, sabe, teve momentos que eu fiquei até estressada, e eu não gosto de me sentir assim, né? Eu fico muito nessa posição de observadora para eu não cair assim nessa tendência aí dessa ansiedade, né? Que são tantas coisas que geram ansiedade já no dia a dia, para que fosse uma coisa mais prazerosa. Então, essa foi a primeira, assim, primeiro insight que eu tive, que ao mesmo tempo que foi muito bom eu ter colocado a data, porque senão eu acho também que eu não faria. Assim, eu coloquei a data e eu falei, não, vai ser essa data, entendeu? Então, aconteça o que acontecer, eu vou fazer. Isso foi muito bom, porque também tem uma outra parte minha que é muito perfeccionista. Então, se eu quisesse estar 100% planejado, organizado, com tudo no lugar, eu não teria feito. Então, foi bom nesse sentido. Eu acho que é legal, tipo assim, intencionar, né, já, tipo, marcar e aconteça o que acontecer, você fizer naquela data, mas que você também consiga ter esse time aí para se planejar, para que não fique uma coisa atropelada, assim. Porque o que eu senti também, Edneia, é a responsabilidade, né? Assim, é um chama, assim, eu não sei, eu acho que eu senti muito, assim, na semana do encontro, eu senti a espiritualidade já trabalhando em mim, assim, sabe? Com uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, porque eu nunca tinha conduzido, assim, um encontro, né? E eu não conseguia dormir, porque eu sentia que eu tinha trabalhado a noite toda, eu tive muitos sonhos de círculos de mulheres assim, da antiguidade, umas coisas assim da antiguidade que foi me ia vindo todas as noites daquela semana. Eu comentei com as meninas que estavam fazendo comigo, assim, sabe? Parecia que eu estava trabalhando a noite toda, que eu acordava com energia, mas acordava parecendo que não tinha descansado 100%, sabe? Não sei, isso foi uma coisa muito louca, assim, que aconteceu comigo, porque eu nunca tinha passado por essa experiência. Então, assim, os principais desafios, né? Acho que essa questão do time, mas essa questão também de não ser tão perfeccionista, senão também não sai as coisas. E eu tive alguns desafios com relação a pagamento, sabe, Edneia? Eu já vi também que não é legal, porque a gente flexibilizou bastante. E eu vi que não é legal colocar para pagar depois do evento. Porque fica chato a gente ter que ficar cobrando, aí tem gente que vai terminar de pagar só lá em março, sabe? Já desconecta muito. O evento faz quase 3 meses já, em março, que aconteceu. Então, assim, essa questão do pagamento, eu não sei qual seria a fórmula ideal, mas eu vi que o jeito que a gente fez também não foi muito bacana, assim, sabe? E aí, colocar para pagar no PicPay, PayPal e tal, você até tem desconto. Então, eles tiram um pouquinho, eles têm uma taxa de porcentagem que daí você também, teoricamente, já está perdendo um pouco nesse sentido, né? Então, acho que. E aí, eu também tive esse desafio no caso das gerações, né, que foi até o que eu comentei, que foram 2 mulheres mais velhas, que inclusive já estavam na menopausa, uma já tinha tirado o útero e tal. A gente conversou muito sobre isso, então a gente estava bem preparada também para recebê-las, sabe? Mas aí eu tive essa questão, né, tipo, o que eu acho que foi muito válido essa diferença de gerações ali no grupo, porque eram visões muito diferentes e uma complementava a outra, sabe? Mas eu enxergo isso como um desafio, assim, não é tão, assim, confortável se você tem um grupo que tá todo mundo na mesma faixa etária e você tá falando ali uma coisa orientada. Quando você tem diferentes faixas etárias, porque a gente tinha meninas muito jovens, meninas na meia-idade e mulheres na menopausa. Então, foi um desafio também. Foi um desafio bom, mas foi um desafio, assim, diferente de fazer só para um grupo ali naquela faixa etária. Acho que esses foram os principais, Edneia. E a parceria? Assim, até a gente conversou muito sobre isso, a gente não alinhou muito bem os papéis.
antes do evento acontecer, porque a gente achou que todo mundo ia fazer o seu 100%. E no final não foi isso que aconteceu. Então, eu fui a pessoa que fiquei mais sobrecarregada, sim, a ideia veio de mim, só que a gente nem determinou, vamos dividir igualitário as nossas arrecadações, a gente não pensou em nada disso. E aí, no final, uma fez 20%, a outra fez, sabe, 30% e o restante, sabe? Então, isso foi até, as meninas são muito abertas para falar e foi muito legal que a gente já conversou. E a gente precisa definir isso antes, sabe? Porque daí depois a gente dividir os lucros igualmente, só que não é justo, né? Se você for parar para pensar que uma teve muito mais trabalho do que a outra, sabe? Então, eu acho que é muito importante, é legal a parceria, porque principalmente as meninas ali elas eram professoras de yoga, então elas também participaram de outros retiros, outras vivências. Foi muito legal que a gente conseguiu agregar muita coisa, e eu acho que até dá um pouco mais de segurança, pelo menos deu para mim, porque era meu primeiro evento. Então, assim, eu senti um pouco mais segurança de ter uma parceira ali, né? Duas parceiras, no caso, só que é muito importante deixar alinhado, sabe? O que vai ser de responsabilidade de cada uma, como que os lucros vão ser divididos, porque isso, no final das contas, é a parte chata, mas que precisa ser dita, sabe? Que legal. E o espaço foi legal? Ótimo, 100%. Foi muito bom o espaço. Como eu te falei, acho que dava para a gente ter explorado mais, porque lá tinha um espaço muito grande ali ao ar livre, tinha o rio e tudo mais, só que também não dava para fazer tudo num dia só. Então, acho que é um espaço bem legal ali também para retiro, né? Que no caso é o nosso próximo evento. Tá. E o custo dele? Você achou que compensou? Então, foi muito bom essa questão, porque o espaço é de um amigo nosso. E ele cedeu para gente, porque naquele final de semana ele não ia ter nada, não estava alugado, não estava nada. E ele falou: bom, gente, não vai usar se vocês quiserem usar. Então, isso foi o que ajudou muito. Agora eu vejo, se a gente tivesse o custo do espaço, já fica mais pesado, né? Aí você teria que já ter o recurso para poder também. Já teria que ter para alugar com antecedência e tudo mais. Então, assim, isso são coisas que precisam ser pensadas, porque foi legal que a gente. Eu achei legal ter feito fora da cidade, porque todo mundo ali que estava ali ficou totalmente desconectada, elas estavam gostando de estar daquele jeito, sabe? Não pegava celular, elas nem nada, assim, nos intervalos ninguém pegou celular, nada. Até na volta elas, ai meu Deus, tem que pegar o celular agora. Tipo, elas queriam estar ali desconectadas, entendeu? Então foi muito legal elas, porque já colabora também, né? Essa desconexão colabora com o trabalho que vai ser desenvolvido. Então elas vieram muito abertas, eu acho que o espaço também facilitou, sabe? Delas estarem indo, tipo, elas dirigiram até lá, então assim, era uma coisa muito. Eu quero estar ali, entendeu? Eu quero me entregar, eu quero estar aberta para a experiência que eu vou viver. Eu acho que contribuiu muito, mas eu também acho que se assim, se a gente tivesse que ter. Na verdade, escolhi lá, eu fiz lá por conta dessa possibilidade, porque senão era muito pouco tempo que eu tinha para aquele investimento, não sei nem quanto ele me cobraria, entendeu? Então foi muito uma coisa casou com a outra. Mas eu não sei, sabe, se fosse para uma segunda oportunidade da gente ter que bancar esse custo, como seria? Acho que aí tem que ser com bastante antecedência. E outra coisa que eu reparei também, que até foi feedback assim de algumas pessoas que eu convidei, teve muita gente que queria ir, mas como a gente divulgou muito em cima da hora, as pessoas falaram: eu já fiz um compromisso financeiro, ou esse final de semana eu já tinha um compromisso marcado e eu não vou poder ir. Então é legal também dar um tempo para as pessoas digerirem a ideia, sabe? Se planejarem para poderem adquirir, sabe? O nosso foi tipo 2 semanas, a gente lançou e a gente fez o negócio, sabe? Sim, sim. A Liege quer fazer uma pergunta ou falar alguma coisa. Pode falar, Liege. Sim, estão me escutando? Sim. Escuta? Sim. Muito interessante essa colocação dela referente à parceria. Eu tenho uma dúvida, né? Quero que a Edneia esclareça, porque quando eu for fazer o meu evento,
Por enquanto, janeiro e fevereiro eu estou entregando o balanço geral, né? Aí depois eu vou começar com os eventos. Mas assim, qual a diferença de um convidado para uma parceria e como que funciona a parceria? É, cada caso, imprevistos acontecem, mas assim, uma coisa que dica que funciona para a gente ter clareza do que é uma parceria, do que é um convidado. Tá, vamos começar então pela parceria. Eu anotei todos os pontos que Paula trouxe, mas vamos já falar aqui já para esclarecer essa dúvida. A parceria, a Paula escolheu duas pessoas para fazer a parceria com ela para ficar mais leve, para ela não ter que pensar em tudo, para poder ela, né, assim, teoricamente ela iria dividir ali o trabalho, os custos também igualmente, assim como os lucros também. E aí cada uma ficou responsável no dia de fazer alguma coisa. Mas o que vocês têm que lembrar muito bem é que o antes ele também tem que ser igual na parceria, entendeu? Então, assim, nós fizemos um retiro agora, aqui em João Pessoa. A gente até tivemos uma reunião hoje à tarde para concluir o resultado do retiro e tal, pegamos os feedback das pessoas, e a gente foi discutir o que a gente achou que realmente estava valendo, o que não estava, fazer os acertos financeiros. Mas aí, desde o início, a gente já definiu exatamente o que cada uma ia fazer, do antes do retiro. Então, assim, quem vai lá ver a pousada? Ah, vamos junto, não vamos? Quem que pode? Que horas? Então, assim, a gente até foi a primeira vez que fez parceria com essa professora de yoga. E hoje eu até falei para ela que ela trabalha muito parecido com a gente. Então, isso foi muito bom, porque fazia muito tempo que eu e a Mônica só fazíamos retiro só nós duas. Porque as parcerias do passado, a gente teve várias e não foi legal, entendeu? Mesmo assim, definindo, colocando os pontos, tudo certinho, mas as pessoas às vezes chegavam lá no retiro, elas queriam vivenciar o retiro, ia lá, dava aula de yoga dela e depois ela ia, tipo, participar das outras vivências. Porque um retiro, um círculo, você tem que ter olho aqui, olho aqui, você tem que estar olhando o todo, né? Então, se você tem uma parceria, é legal, porque enquanto você está ali fazendo sua vivência, você não está preocupado que tem que tirar foto, você não está preocupado se de repente, se está na natureza, entra uma cobra, por exemplo, que pode acontecer, se de repente alguém está passando mal, ou se alguém vai no banheiro e não volta, sabe algo assim? Então, se você tem uma parceria, você está ali dividindo o que tem que fazer. Só que tem que deixar claro, gente. Tem que deixar claro a parceria. Tipo assim, olha, vamos fazer o círculo. Tá bom. Tal dia, tal. O que tem para fazer antes? Né? Aí tem a divulgação. Quem que vai conferir os pagamentos? Qual conta que vai cair? Então, assim, como que nós vamos fazer? Vai ser só à vista? Vai parcelar? Por exemplo, os primeiros círculos, acho que a gente vai facilitar, porque nós queremos que o círculo aconteça. Até hoje eu facilito, gente. Tem gente que fala, Ednei, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro. Eu sei que é uma pessoa que está precisando muito. Eu falo, venha, mulher, que dia que você pode me pagar? Aí, eu posso pagar tal data. Então, pode vir. Aí eu pago aqui para o espaço, a parte do espaço, e depois você me paga. Isso eu faço com pessoas que já estão comigo há muito tempo. Mas, assim, se você já conhece a pessoa, sabe que não vai ter problema, você pode flexibilizar se você tem condições de bancar aquele valor, porque você tem custo do espaço, você vai fazer o lanche, se você vai fazer a comida. De você estava incluso o almoço, né, Paula? Tava incluso todas as alimentações, aham. Olha aí alguém teve que cuidar dessa parte, né? Exato. Se sente que A gente contratou uma moça para nos ajudar durante aquele dia para fazer todas as comidas, porque a gente não ia conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente contratou, e eu acho assim que naquele lugar, porque era super afastado da cidade, foi muito importante, porque senão nem sei como a gente faria para preparar tudo, sabe? Mas vocês que fizeram as compras ou você já contratou a pessoa? A gente fez as compras, nós fizemos as compras, as quantidades, que também dá muito trabalho, né? Porque você tem que pensar no
necessidades das pessoas, né? O que vai levar e tal, não pode faltar nada. Então, assim, a gente fez as compras e aí essa pessoa foi lá e só cozinhou, daí no caso. Então, ela foi muito corajosa, a Paula, porque para um primeiro círculo, ela já incluiu todas as alimentações e não foi igual aqui onde que eu moro, que é uma pousada holística, aonde que quando eu quero que o almoço esteja incluso, eu só falo assim, ó, eu quero almoço. E tipo assim, o almoço acho que agora tá R$ 45 por pessoa. Ela fala, é R$ 45 por pessoa, o day use é 50, e aí essa é a minha parte. Beleza, vai estar tudo limpo, cheiroso, né? Eu não tenho que me preocupar com nada, a comida vai estar lá na hora. E aí, às vezes eu peço um lanche compartilhado, às vezes eu compro lanche, né? Uma das meninas fazem lanche natural, eu às vezes contrato delas e tal, que vem para o círculo. E aí eu compro uma água de coco, que a água de coco é muito barato, compro um suco, faço um chá. Quando eu não dou conta, se eu estou sozinha, sei que não vou dar conta, eu peço para uma das meninas do círculo, que às vezes, ai, Diné, eu estou sem dinheiro, ai, eu não posso. Vamos fazer o seguinte, você traz o suco, traz um lanche, e aí a pessoa compra no cartão e traz, assim. Também faço essas parcerias com as meninas do círculo mesmo. E às vezes eu peço ajuda mesmo. Ó, hoje eu estou sozinha, quem vai lá em casa fazer o chá na hora do almoço comigo? Aí na hora para fazer o lanchinho da tarde. Aí vem comigo, faz o chá, me ajuda a fazer o suco. Então, assim, tá tudo bem também. Mas isso é porque já são de casa, já estão há muito tempo comigo. Você não vai chegar a pessoa a primeira vez lá no seu círculo, ah, vamos ali fazer um chá. Entendeu? Então, não é uma coisa assim que você já tenha. Mas aí você sempre pode ter uma prima, pode ter uma amiga, pode ter a mãe, quando a mãe está por perto, né? Minha mãe já me ajudou muito em Mato Grosso, minha mãe super ativa lá me ajudando com as coisas. Então, a diferença, Liege, da parceria é essa coisa de vamos fazer tudo junto, vamos fazer tudo que for acontecer, vamos dividir o serviço. Olha só, elas fizeram compra, tiveram que contratar o lugar, tiveram que receber, tiveram que conferir o pagamento, receber as pessoas, mandar mapa. Tipo, é todo um contexto que você faz um antes, né? Para poder depois chegar lá, tem que chegar antes, tem que conferir se o local tá ok, aí contrata a cozinheira, aí tem o lanche também. Então, assim, é todo um contexto que ela foi muito corajosa de fazer um dia inteiro com todas as refeições. No primeiro círculo, eu faria só uma tarde com um lanchinho básico, mas eu achei o máximo, assim, achei que vocês foram muito corajosas mesmo. E aí, se você fala, não, eu só vou, tipo, doar uma vaga para alguém e vou estipular que a pessoa, naquele dia, ela vai fazer tais ações. Aí você abre uma vaga social, mas com troca. Sempre faz troca, viu, gente? Quando você for abrir uma vaga social, troca por serviço, troca por um lanche, troca por alguma coisa. Mesmo, ó, quando eu vou para Mato Grosso e eu quero convidar as minhas primas, eu não falo, ó, vai lá de graça, não. Elas têm que ter um compromisso e a troca energética também. Ó, você leva uma torta? Você leva um suco? Tipo assim, você fica lá recebendo as pessoas para mim quando eu tô sozinha no evento. Então, assim, ela chega antes, aí ela recebe as pessoas, já fala onde que deixa a bolsa, o que que precisa, o que que vai, onde que vai sentar. Então, assim, sempre faça uma parceria quando você quer abrir uma vaga social. A pessoa te ajuda de alguma forma. Ou quando terminar o evento, você me ajuda se você ter que limpar o local, né, por exemplo. Vamos supor que você faz lá na sua casa ou na casa de alguém que você vai ter que deixar o espaço limpo. Olha, você me ajuda no final? Muitas vezes eu já fiz isso com alunas minhas, tipo, olha, você fica comigo, depois eu te deixo em casa. Aí você abre a vaga social e ela me ajudava, recolhia tudo, entendeu? Lavava ali os copos e tal. Já fiz isso muitas vezes quando era no meu espaço. Que aí eu queria já deixar tudo limpo, porque no outro dia tinha aula de yoga. Então, assim, dá para você fazer essa parceria no dia, para o dia, e dá para você fazer uma parceria como Paula fez. Ela escolheu professora de yoga, que deu aula de yoga lá também, aí ela entrou também nos serviços, né? Então, e depois elas dividiram o lucro iguais. O que a Paula trouxe de questão, que elas já se acertaram entre elas, é que o antes teve algumas que trabalharam mais que as outras, e aí na hora de receber, elas receberam iguais. Então, assim, deixar tudo muito claro, muito
bem certinho, assim, que não tem erro. É muito importante isso. A clareza da parceria. Ah, eu quero fazer o círculo sozinha. Beleza, dá para você fazer o círculo sozinha. Só que aí tudo você tem que pensar muito antes mesmo. E aí você tem que lembrar que no dia você tem que receber as pessoas. Lembra aquele dia? A Jaque ficou abrindo a porta para vocês, enquanto eu estava ali no meu primeiro no centramento, depois eu fui colocar vocês para entrar, fazer a limpeza. E aí a Jaque estava lá no apoio, tirando foto, filmando, abrindo portão, falando onde que era para colocar a bolsa. Então precisa de ter alguém ali nesse momento, entendeu? Para poder você ficar tranquila, porque o primeiro, gente, vai dar ansiedade. Você vai ficar sem dormir direito, é normal, que tipo, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Será que vai ser assim? Será que eu vou falar alguma coisa errada? É super normal da ansiedade. Mas se você não marca a data e você coloca para ver o que acontece, não chega nunca esse dia. Pode falar, Paula. Eu ia falar, só contribuir com esse tema ali da parceria, que até a gente finalizou e a gente já estava naquele gás de querer já marcar a nova data e tudo mais. E teve uma das nossas parceiras, né, de uma das meninas que trabalhou comigo, e ela falou bem assim: olha, eu tô com muita coisa, eu não sei se eu vou estar nesse momento assim de organização e tudo mais. E aí a gente até sugeriu: olha, então vamos fazer o seguinte: você quer participar, a gente entende também o seu momento que você está passando ali, talvez você não queira estar envolvida na organização, a gente vai te contratar à parte para você fazer a atividade X, Y, Z. E aí ela dá a atividade e a gente passa um valor ali para ela. E aí a gente não sabe ainda se ela vai participar do retiro inteiro, como que a gente vai fazer esse valor, mas pelo menos a gente definiu, aí ela vai ser uma convidada nossa e não uma parceira, porque ela não quer estar envolvida na organização e em todo esse planejamento que demanda muito tempo, né? Uma professora convidada, colocou ali uma professora convidada Exato, que vai dar uma atividade e também pode acontecer. exato. E aí, Eliege, o que eu trouxe para a Paula um pouquinho antes de você entrar é que eu, assim, quando eu vi o programa delas, eu achei que elas colocaram muitas atividades diferentes. E eu falei, massa, tipo assim, cada uma vai testando e vê o que acontece. Então, fala aí, Paula, foi aula de yoga, medicina do cacau, o que mais? A gente fez aula de yoga e a gente fez, depois da aula de yoga, a gente fez um exercício sistêmico, que era uma meditação ativa de expressão de emoção e expressão corporal. Elas estavam vendadas, isso foi muito legal, porque permitiu que elas se soltassem mais. Aí, tipo, demora, sabe? A gente meio que tentou calcular o tempo, mas o tempo ele ele excedeu em todos os exercícios. Na entrada que a gente vendou elas, fez a defumação, fez a energização, cara, só aí foi quase 1 hora, entendeu? A gente achou que em 15 minutos a gente ia fazer, sabe? Então, assim, as coisas, né, pelo menos para mim, elas passaram, assim, né, da hora. E aí a gente fez, aí depois do almoço, que foi uma coisa que não ficou legal, que a gente colocou o círculo de partilha com relação aos ciclos da mulher, aí a gente fez toda aquela linha do tempo, né, de como que era no passado, como é agora, e não a gente falando, a gente, né, introduzindo os tópicos para que elas fossem trazendo. E foi muito rico, só que a gente percebeu que depois do almoço a energia deu uma baixada. Então, tipo assim, a gente ficou falando, e demorou bastante, porque elas tinham muita coisa para falar, mas a gente percebeu que a energia meio que estava um pouco baixa, sabe? Talvez deveríamos ter colocado alguma coisa para dar uma quebrada nesse pós-almoço, sabe? Até mesmo porque elas estavam sem café, né? A gente não colocou café, até porque elas iam tomar o cacau também no final do dia, então nem combina, sabe? Então foi totalmente zero cafeína. E para quem está acostumado, deve ter dado um choque, assim, né? A gente até ficou pensativo com relação a isso. E aí depois a gente fez cerimônia do cacau e a gente fez roda de dança.
Então foi muito legal, mas não teria nem como a gente ter colocado a argiloterapia, nem se a gente quisesse, nem se o tempo tivesse bom, entendeu? Então o que eu vejo também é que as atividades elas duram mais porque as mulheres também elas querem comentar, elas querem falar. Só a apresentação que a gente achou que ia ser assim, coisa de, sabe, coisa rápida, a apresentação foi quase toda manhã, entendeu? Então assim, é, e a gente aí tem que estar ali, ok, controlando o tempo, mas a gente também tem que deixar, né, o campo fazer o trabalho dele, né? Então, assim, a gente foi levando e tal. Então, é aquilo que você falou, né, Ednei? Você tem que estar preparada, assim, né, para vários cenários, né? Você tem que estar preparado e você tem que ser flexível também, porque, tipo assim, É. excedeu o tempo da abertura para apresentação, por exemplo. Aí você tem que ver, nossa, mas será que vai dar para inserir tudo que eu propus, né? Então, assim, ou às vezes vai fazer uma aula de yoga, não fazer uma hora, que eu não sei quanto tempo foi de vocês, mas aí faz uma aula de yoga de 30 minutos, 35 minutos. E aí, essa questão da fala, vou aproveitando já pegando esse gancho da fala. Gente, todo evento que você vai fazer, que seja de retiro, que seja círculo, quando as pessoas vão falar, elas, elas não têm esse espaço para falar no dia a dia. Então, quando ela tem um espaço só para ela falar dela, sim, ele acaba demandando muito tempo. Nós fizemos um retiro agora, tinha 23 pessoas com a equipe, né? Nós tivemos uma abertura de evento de 2 horas, gente. Tudo bem que teve uma vivência ali na abertura e tal, mas a hora de cada uma se apresentar demandou muito tempo. E aí a gente até conversou sobre isso, porque o encerramento foi 3 horas de encerramento. 3 horas. Porque aí todo mundo queria falar os pontos que aconteceram, que melhoraram, foi um evento de um final de semana inteiro. Então, o que que acontece? A gente até conversou, porque você também não pode cortar a pessoa, mas também tem pessoas que às vezes vêm para o círculo e quer fazer terapia no círculo. Quer fazer terapia no retiro. E aí a pessoa fica ali contando a vida dela, entendeu? Então, assim, já anota aí uma vivência que é muito legal de você fazer quando você não tem muito tempo. E para poder você fazer uma abertura com a apresentação. É fazer um pouco parecido com o que eu fiz com vocês, mas aí, como eu quis trazer um pouquinho mais de profundidade, uma contou a história, se apresentou para outra, uma se apresentou para outra, e eu pedi para vocês desenharem, né? Quem é essa pessoa que se apresentou para você? E aí vocês desenharam. Só que como eu gosto de fazer no círculo, às vezes já fiz no retiro também. A pessoa se apresenta para outra e depois a outra que vai apresentar ela. Só que eu não falo isso antes, né? Eu não falo isso antes. Eu falo, olha, eu acho que a Paula caiu. Eu acho que ela está entrando de novo. Estava travada a imagem dela. Deixa ela entrar que aí eu repito. Você entendeu, Liege? Como que é? Sim, na verdade são várias questões e assim tudo tem que ser combinado antes, né? Aquela história, o combinado nunca sai caro, Nunca sai caro. né? Mas E essa da aí definir apresentação, bem, você entendeu da apresentação? Você caiu, né, Paulo? sim, Justo nessa hora eu caí. Eu vi que travou. Eu falei que a gente ia te esperar aqui. Porque assim, deu certo agora, né? Ela tá na 4G, porque a outra estava travando. Pronto. Então, assim, uma apresentação que não demanda muito tempo é você colocar em dupla as mulheres, e aí depois você fala assim, ó, você vai se apresentar para sua amiga nova. Eu geralmente gosto de fazer com quem não se conhece. Então, as meninas que já estão no círculo há bastante tempo, eu separo elas, coloco com alguém ali que não conhece ou que tem pouco contato, que às vezes a pessoa não conta, não sabe da vida da outra. E é muito legal quando acontece isso também, porque elas geram identificação, elas depois se tornam mais parceiras, mais amigas no dia a dia, porque uma, né, se solidariza com a história da outra. Então, aí o que eu faço? Foi na dupla, dou um tempo, e eu dou o tempo.
Ó, 3 minutos, agora eu aviso. Aí quando falta 1 minuto, eu falto 1 minuto. Vai finalizando. Aí terminou. Aí agora a outra vai se apresentar para você. Aí ela vai lá, se apresenta e tal. Aí depois, na hora de fazer a partilha, aí eu falo, olha, você vai apresentar a sua amiga. Aí fica mais fácil, porque aí a pessoa não fica ali contando a história do avô, da avó, da tia, do enteado e tal, não fica ali, né? Então a pessoa fala, olha, eu conheci essa amiga nova, ela é... Você só fala depois, né? Porque aí é você também mostrar para as mulheres, para elas desenvolverem a escuta. E eu ainda falo assim, olha, quando a sua amiga estiver se apresentando, não é para você falar nada, não é para você nem fazer, é verdade, eu também já passei por isso. Não. É você desenvolver a escuta. Às vezes eu faço assim, ó, uma do lado da outra, sem olhar, só com o ouvido. Porque aí não tem esse negócio, nem expressão, que a pessoa se sente à vontade para falar também. Aí você coloca uma do lado da outra e você só escuta. Você não vai fazer nenhuma interferência. Aí depois troca. Aí depois que eu falo, agora você vai apresentar a sua amiga. Tipo assim, porque a pessoa tá tão... Quando você vai apresentar para outra pessoa, a pessoa tá tão interessada nela mesma que às vezes ela fala, nossa, mas eu também já passei por isso. E nem tá prestando atenção na história da outra. E aí ela pega ela de surpresa. Aí você traz essa fala, olha, gente, quando alguém vem contar o problema para você, às vezes a pessoa não quer um conselho, a pessoa não quer, tipo, nada. Eu só queria falar. Então, assim, você abrir para a escuta, e aí você já começa a trabalhar com as mulheres essa coisa da sororidade, né? Da escuta, de ser parceira, de compreender que a outra também passa por questões parecidas com a dela, mas ela também não precisa expor a dela ali. Quando alguém vem trazer um fato para você, ela só quer desabafar, ela não quer tipo conselho. Ai, se eu fosse você, largava daquele cara. Porque a primeira coisa, eu já passei por isso, mulher, eu sei como que é. A gente nem espera a pessoa terminar de contar a história. A gente faz isso, eu faço isso às vezes, tô com as minhas amigas e começo a contar. Mulher mesmo, né? Já passei por isso, não sei o quê. E aí a gente acaba, tem esse costume, né? E aí, se você faz uma abertura de evento assim, você já ganha tempo. Porque aí a pessoa não fica ali 3 horas contando a vida dela. Então, você mescla, às vezes você faz assim, às vezes não. Agora, uma coisa que eu tive uma ideia para esse retiro que se estendeu muito, eu vou comprar uma ampulheta, gente, de 3 ou 4 minutos. Aí você coloca, é o bastão de fala. Isso veio para mim, assim, claramente nesse retiro. Hoje eu estava em João Pessoa, né? E ainda procurei lá no shopping, só que eu não achei. Eu achei só uma de 1 minuto, mas era muito pouco. Comprar uma que é de 3 ou 4 minutos. Olha, aqui, ó, é o seu tempo. Aí, até aqui, a Marília até estava no nosso retiro, Paula, ela disse que lá no evento que vocês estavam, disse que eles falavam, ó, já deu até aqui. A Marília lembrou disso, não foi? Ó, não dá mais para continuar. Foi. Eles cronometravam. Desculpem te interromper, né? Não, Não é pessoal, mas seu tempo acabou. isso, olha aí, desculpa te interromper, mas seu tempo acabou. E tipo assim, senão a pessoa fica ali, ó, ela esquece que tem outra pessoa e você tá lá com o seu tempo contado, você tem um monte de vivência para dar. Então, assim, de você ir observando e fazendo isso com muita amorosidade. Mas o que acontece? No círculo de mulheres, é diferente de um retiro. Geralmente, eu deixo as meninas falarem, né? Assim, lógico que tem umas quando destoa muito, eu dou uma puxada, aí eu, tipo... Mas no círculo de mulheres é um espaço que elas precisam falar. Igual eu contei para vocês, eu já fiz círculos de mulheres dos florais da lua e que não aconteceu nada, gente. Elas só falaram. E a gente tirou o floral. E tinha uma pessoa nova que tinha ido, falei, eu quero vir sempre. Porque para mim não tinha sido legal, né? Porque eu não consegui fazer nenhuma vivência e tal. Eu assim, eu amei. Eu quero participar sempre. Então, porque virou uma terapia de grupo, que a pessoa se identificou com a questão da outra. Então, assim, isso também é importante. Então, depende do que você vai fazer no seu círculo. Para cada círculo vai ser diferente, não tem uma regra. Mas aí você observa. Agora, sim, eu particularmente nunca fiz um círculo onde que eu colocasse tantas vivências diferentes, né? Geralmente eu gosto de linkar com outra história, né? Não sei se foi o caso da Paula, né? Elas fizeram uma aula de yoga, pode ter linkado com essa outra vivência, tá tudo bem. Mas assim,
é muita coisa, porque, igual ela falou, as mulheres querem falar, e aí o tempo estourou, só a defumação já foi bastante tempo. Então, se você colocar aula de yoga, uma vivência antes do almoço, aí almoça, aí vai trazer essa questão da mulher, né? A história da mulher. A história da mulher, só essa dava o dia inteiro, gente. Não é, Paula? As fases que nós passamos já, dá o dia inteiro. E as mulheres querem falar, elas se identificam, elas querem ali se expor também, as questões delas. Então, você observar que às vezes menos é mais, né? E deixar elas falarem mesmo. E aí, o que que acontece? Quando elas trazem as falas, você anota as dores delas. Aí, quando você anota as dores, por exemplo, é medo, é questão lá com a mãe. Aí você anota as dores, porque aí você cria as vivências conforme aquelas dores, que é o grupo que você está formando. Aí, se você quer trabalhar a confiança, como pode fazer isso? Pode criar alguma vivência com os olhos vendados, uma com os olhos vendados, a outra guiando, sem estar com os olhos vendados, aí traz todo um contexto em cima disso, né? É muito legal. Então, assim, se a questão com a mãe, pode convidar alguém da constelação familiar ou você mesmo. Nós fizemos um trabalho sistêmico aquele dia, ficou lindo, foi tão bom para vocês. Você nem precisa ser uma consteladora oficial se você já tem conhecimento da constelação familiar. Uma vez no nosso círculo de mulheres, eu pedi para a Marília trazer sobre as personalidades do Enneagrama. Então, assim, à tarde ela trouxe sobre isso, a gente já tinha tirado o floral de manhã, à tarde ela ficou ali só nas personalidades e as pessoas já ficaram encantadas, e meu Deus, eu acho que outros se identificaram, outros não se identificaram, e foi massa. Então, assim, dá para criar muitas coisas a partir das dores que elas trazem para você, então fique atenta, anota, a pessoa se apresentou, trouxe tal questão de infeliz no trabalho, a questão da menopausa, que eu vou trazer agora, isso que a Paula trouxe sobre a questão da idade, as questões das dores menstruais, aí você pode trazer sobre as fases, né? Então, assim, cada dor, você pega uma dor das mulheres, que são muitas, né, gente? E aí você cria um círculo com aquela dor, para dar ferramentas para elas saírem daquela dor. Eu gosto muito disso, de tipo assim, a gente até teve hoje na reunião do nosso retiro, uma conversa, que essa parceira que entrou agora, apesar dela trabalhar bastante parecido conosco, mas ela gosta de fazer um retiro mais livre. É diferente de nós. Eu gosto de bem gradativamente, a pessoa vai passando pelas etapas, ela sai do retiro com a sensação de, tipo, já mudei algumas coisas aqui, tenho ferramentas para me levar para o dia a dia. Então, se a pessoa também pode fazer isso, você vai ensinar a pessoa fazer a mandala lunar, lógico, você tem que aprender, tudo bem direitinho. Eu fiz uma vez um círculo, que era o dia todo, os florais, e à tarde foi só mandala lunar, a pessoa aprender a desenhar a mandala, como que funcionava, colocar os ícones, e foi perfeito. Então, assim, não precisa trazer tantos elementos para um círculo, você pode diminuir nessa quantidade. E só a medicina do cacau, que eu nunca participei, mas só a medicina para ter compartilhamento depois, você sabe disso, né? Então, assim, vocês pontuarem mesmo. Pega uma dor, trabalha aquela dor. Que seja até que tenha yoga, não tem problema, que faça essa coisa de soltar. As mulheres gostam muito dessa vivência que elas fizeram, né? De tipo, vou liberar aqui, mas tem que ter todo um contexto antes, que tem gente que nunca participou de um círculo, nunca participou de um retiro, a primeira vez que participa de algo assim parecido. Aí a pessoa se sente constrangida, diz, nossa, vou ter que... Mas não tem ninguém olhando, mas a facilitadora está me olhando. Então, o medo do julgamento, que é outro tema que dá para trabalhar bem legal também, o medo do julgamento, né? Que a gente conversou sobre isso na mentoria, porque se vocês não fazem o círculo com medo do julgamento, né? Quem não consegue fazer, às vezes, não porque
lógico, não é? No caso, Liege está todo lá com o trabalho dela, mas tem gente que não faz com medo do julgamento. Tem gente que faz um monte de curso e nunca coloca, aplica. Às vezes tem tempo, tem condições, tarará, só que tem medo do julgamento. Aí não vai. Né? Cada caso é um caso, mas tem gente que é assim. Eu fiz agora no retiro, foi até um insight que eu recebi, assim, de contar uma história das mulheres que correm com os lobos, né? Que, como a gente estava no mar, e aí eu fiz uma vivência da pele de foca. Então, primeiro eu li o conto, depois a gente conversou sobre a pele de foca, né? Que a gente vai deixando nossas peles por aí, né? Vão tomando as nossas peles e a gente vai deixando e tal. A gente conversou. Então, só esse conto, gente, deu assim, também extrapolou o meu tempo, sabe? E eu tive que ir segurando, que senão depois a gente ia ficar só nele. Era dava um retiro inteirinho só da pele de foca. Mas aí era só uma vivência minha e depois eu levei elas para o mar para vestirem as suas peles de foca de volta. Então, assim, foi muito lindo mesmo. Então, assim, uma ideia bacana de uma vivência é você pegar um conto daqui, estuda ele antes, porque nesse livro ele tem o conto e tem sobre a psique, né? Cada conto é sobre a psique feminina. E aí você estuda sobre isso. E a Mônica até me deu uma ideia melhor de quando eu for fazer de novo, eu resumi a história, porque a história é grande, tem muitos detalhes, não é aquela coisa de você ler um livro se vendo no lugar e tal. Então, você pode resumir a história e trazer um resumo e trazer depois a fala, deixar elas falarem, né? Quem já participou. Nossa, as mulheres choraram muito, se identificaram muito com esse conto da pele de foca. E aí depois foram lá no mar ressignificar, pegar sua pele de volta. Nossa, depois a gente não postou todas as fotos, nem postei as fotos, só coloquei algumas nos stories. Mas foi assim, transformador, gente. Transformador. Foi assim, um trabalho incrível. E eu nunca tinha feito nenhum com as Mulheres Correm com os Lobos. Eu já tenho, ó, já tenho um tempão e nunca tinha feito. E aí já me deu desejo de fazer no círculo um desses contos e trazer um menorzinho que dá para a gente trabalhar num contexto mais resumido do que lá o retiro que eu tinha assim uma tarde inteira depois para trabalhar, né? Uma tarde não, uma manhã. Então, assim, as vivências, vocês vão pensando nas vivências que vocês já passaram, como tem aquele livro, né? Roube como artista, ali você coloca a sua energia, ali você muda algumas coisas. Então, assim, a gente que já participou de vários cursos, tem muitas coisas que dá para compartilhar. Eu sempre brinco, eu falo, olha, eu vou pegar aqui essa ideia e aí eu coloco a minha energia, mudo, lógico, algumas coisas, mas pegar a ideia em si, o que aquilo vai trazer de resultado é muito legal. Né? A Marília está encantada com as vivências que vocês participaram lá em São Paulo, Paula. Ela falou, né? Se você for lá, você sai de lá assim, você já borbulha a ideia de vivência aí que vai borbulhar mesmo. Então, dá para pegar várias num contexto onde casa com o tema e aí dá super certo. Então, eu queria passar aqui por um outro. A gente já, acabei já entrando no tempo, né? Essa coisa do tempo que a Paula também trouxe. Então, eu já acabei entrando aqui nessa questão do tempo, de você realmente sempre fazer com o tempo sobrando e não achar que o tempo vai dar. Então, assim, se você faz. Gente, só vai dar para saber fazendo. Então, quando a Paula fez, falou, meu Deus, só a defumação já demorou, tipo, se tem 10 mulheres, demorou 40 minutos, exemplo, né? Então, imagine se tivesse 20, como é no caso dos meus círculos, que muitas vezes tem 20, 25. Eu já tive uma bênção do útero que tinha 40 mulheres. Imagine se eu fosse defumar uma a uma. Então, assim, se você tem muitas mulheres, você cria uma vivência entre elas, uma fazendo limpeza na outra, entendeu? Que a gente fez no domingo de manhã. Domingo de manhã vocês fizeram, acho que vocês fizeram com vocês mesmos ou uma com a outra, agora eu não estou lembrando mais nesse momento. Mas eu gosto de fazer a limpeza quando tem muita, e eu estou sozinha principalmente, que quando está com a Mônica, as duas fazem. Mas quando eu estou sozinha, eu, tipo, tenho ervas, aí eu já deixo uma bacia com ervas e falo assim, olha, agora você mesmo pode fazer sua limpeza,
ou um faz dupla e uma faz na outra, coloca uma música legal. Aí elas mesmas você traz a intenção, elas também já fazem a limpeza. Porque se você sempre for querer fazer em todas e tiver muita gente, demora muito tempo. Muito tempo. Quer falar alguma coisa, Liege? Não, tô só já anotando aqui, porque eu já estou pensando aí em março fazer um círculo, né? Porque esse balanço antes do carnaval ele vai ser entregue. Então, eu Amém, já estou aqui, amém. Falta 3 dias, não, 4, né? né? Eu estou aqui, olha, pensando aqui onde que eu vou fazer. Eu já estou aqui, falei, meu Deus, vou fazer. Nem que for assim, de um período só, ou uma manhã, ou uma tarde, para ficar mais. Para eu ver a experiência, né? Primeiro. É legal fazer, faz mesmo, assim, tipo, gente, meu primeira benção do útero, depois, quando eu fui olhar direito, meu Deus, isso aqui deveria ter sido assim, eu esqueci tal coisa e tal. E aí eu falei, no próximo eu já melhorei, entendeu? E aí você vai fazendo, É, e aí você já entende. aham, E aí tá tudo. É assim que funciona. É igual quando a gente entra numa empresa para trabalhar a primeira vez, a gente não sabe nem onde que guarda os papéis do. exatamente. E aí a gente faz errado, coloca no arquivo errado, aí depois a gente vai inteirando, é a mesma coisa, não é diferente. A única diferença, igual a Paula falou, nossa, quanta responsabilidade. Aí ela já acessou os períodos, que na verdade seus sonhos foi acessar os períodos que você já facilitou o círculo de mulheres, entendeu? Não foi nada de diferente. É bem isso. Nós já fizemos isso, gente. Tanto é que naquele primeiro momento dá aquela ansiedade, a Paula acho que vai poder falar sobre isso, mas depois dentro do círculo mesmo, depois você fala, nossa, esse lugar aqui é muito meu, assim. Fala, não é verdade, Paula? É incrível isso que você está falando, porque a sensação mais marcante, maior, mais marcante ainda do que ter os sonhos, foi justamente isso. No dia e tipo após, essa sensação de, cara, tô fazendo o que minha alma assim tava pedindo para eu fazer. Parecia que minha alma tava gritando, Edneia, domingo eu fiquei assim estado de assim, de contemplação, assim, sabe? Tipo, de gratidão 100% do tempo, assim. Tá, eu medito, eu faço minhas práticas, mas nunca 100%. Domingo inteiro eu fiquei com uma sensação de, sim, esse é o caminho, eu tô fazendo o que eu precisava fazer, sabe? Tipo, eu já fiz isso. A intuição, ela vem, e é muito louco, porque eu tava muito ansiosa e eu tava muito preocupada também com essa questão da responsabilidade e tal. E no dia, né, a gente, obviamente, olhando agora, né, de fora, a gente enxerga pontos de melhora, sempre vai ter. Mas no dia, fluiu tão bem e foi tão natural, e as coisas foram vindo, e as palavras vinham, sabe, a condução vinha de uma maneira tão natural que eu não sei explicar, que eu falei, realmente, né, a espiritualidade, ela se encaminha de tudo, assim, a gente precisa confiar, né, e se entregar, óbvio, ter a preparação, mas no dia tá aberto, assim, para o que vai vir, sabe? E essa sensação, assim, do dia, e assim, quando terminou o trabalho, apesar de eu estar exausta, porque a gente tinha ido um dia antes também, mas era uma exaustão, assim, muito feliz, sabe? Muito feliz. E eu vejo, assim, que esse nosso primeiro evento, ele nem foi com um objetivo de lucro, sabe? Ele foi muito mais com um objetivo genuíno nosso de fazer algum movimento, entende? E aí o lucro que a gente teve foi meio que uma consequência, entende? Porque eu também acho que essa parte é importante, mas ela não é a principal. E aí, assim, que, cara, não tem dinheiro que pague, sabe? Essa sensação que eu tava sentindo, assim, poderia ter ganhado zero e ter ganhado mais, ou ter ganhado o que eu ganhei, que, tipo, a sensação seria essa, sabe? De, nossa, foi perfeito. Entende? Eu amei demais, demais como eu me senti. Tanto é que daí eu já fiquei no gás no outro dia que a gente conversou no grupo. Eu, gente, eu já quero marcar o outro. Não quero esperar, não.
Mas é essa sensação mesmo, gente. E é uma sensação, assim, principalmente no outro dia, que aí você já respirou, já colocou tudo no lugar. E é um êxtase, assim, é no yoga que a gente chama de samadhi, né? De tipo, cara, eu posso morrer agora, que eu já realizei o que eu queria, assim. É muito incrível isso. E é uma sensação que não tem explicação, né? Existe todo o contexto que a Paula trouxe, né, da organização, do antes, durante, depois, mas o resultado final, que, tipo assim, a gente acha que está proporcionando algo para outra mulher, mas, na verdade, a gente está proporcionando para a gente, Para a porque gente, é isso mesmo. Nós é que estamos buscando e procurando isso. então, assim, é um reconhecimento de um lugar que já é nosso, que a gente já fez isso, que a gente já participou, que não. Gente, é muito impressionante. Eu fico assim, meu Deus, todas as mulheres tinham que vivenciar uma experiência dessa, porque é algo. E assim, fora que você estuda, né? A Paula foi buscar lá a história da mulher, o que aconteceu, né? A gente trocou umas ideias e tal. E você tem que aprender mais sobre você, não é sobre a outra, né? Você vai proporcionar, você vai trazer as dores das mulheres, mas as dores das mulheres são dores das nossas ancestrais que estão aqui, ó, no nosso DNA. É isso. E aí, quando você acessa isso, você se cura muito de muitas coisas. E vem os insights, tipo, cara, eu também entro nessa autossabotagem. Eu também tenho um pouco disso da falta de confiança. Eu também tenho um pouco aqui do julgamento. E aí você fala, isso vale muito, porque é uma realização do que você está numa posição de liderança, querendo ou não, é um círculo, mas você está numa posição de liderança, mas você está se curando muito ali. O aprendizado é muito para você, muito. É assim, algo transformador na sua vida. Então, assim, a Paula, que já teve a experiência, eu falo para vocês, é viciante. Eu até coloquei lá no grupo, é viciante, porque a gente fala, cara, eu quero proporcionar isso para as mulheres. Você vê aquelas carinhas saindo do círculo também, e depois você tá assim, uau, consegui mesmo, né? Fazer algo que fizesse a diferença na vida da outra, mas na verdade está fazendo diferença na sua vida também. É na própria vida mesmo. Então, assim, é muito mágico facilitar círculo de mulheres, assim, é um trabalho que tipo, eu falo, por mim, gente, eu fazia uma atrás do outro, assim, eu falo, não, peraí, eu tenho outras coisas também, deixa eu respirar aqui um pouco, porque senão eu quero fazer, e é muito incrível, porque é igual a Paula falou, o dinheiro é necessário por diversos motivos, tem o local, tem a comida, tem o seu transporte, o seu tempo, que o dinheiro é energia, e ele vai ser consequência e tem que cobrar mesmo, até porque as pessoas, elas se comprometem mais quando elas pagam também, né? Então, assim, eu mesma, às vezes tem algumas coisas que é de graça, vai estar tumultuado, vai estar não sei o quê, eu nem vou, porque, né? E não vou. Mas se a pessoa paga, fala, nossa, vai ser um negócio mais seletivo, vai ser um negócio onde que eu consiga realmente participar. Então, assim, vou ter um dia diferente, e a pessoa paga com prazer. Gente, me convidaram para ir domingo num centro. A menina até falou que era centro espírita, mas depois eu cheguei lá, nem era o centro de Umbanda, eu nunca tinha ido. Aí eu cheguei lá, e aí é um lugar bem simples, assim, ninguém estava pedindo dinheiro, ninguém estava fazendo nada e fazendo um trabalho incrível lá. Aí eles eles abrem para atendimento para todas as pessoas que quiserem ir lá receber alguma mensagem e tal. E eu me senti tão grata naquele lugar que a hora que terminou, eu falei para a menina, ninguém passou com o negócio de recolher dinheiro, nada. Eu achei que no final eles iam pedir uma contribuição, porque o lugar é muito simples e precisa energia, o ventilador estava ligado, né? Tem todo um Aí eu fui lá e falei assim, moça, mas onde que eu posso fazer uma contribuição? Tipo assim, foi tão especial para mim estar naquele lugar e ver tanta gente trabalhando para o bem maior das pessoas, né? Enquanto tinha gente lá no tambor tocando o tempo inteiro, na hora dos atendimentos, vários médicos no atendimento. E eu me senti tão grata e recebi tanto ali que eu fui lá fazer uma contribuição. E ela falou assim, peraí, deixa eu achar. A pessoa não sabia nem com quem falava para poder fazer uma contribuição. Então, se você quer contribuir com o lugar onde que você
se sente bem, aonde que você... E você vai, já sabendo que você vai receber algo, é muito legal. Então, cobro mesmo e não tenho, tipo... Tenho muita tranquilidade para cobrar. Pode abrir a vaga social, abre, mas faz daquele jeito que eu falei no início. Uhum. Deixa eu falar outra coisa, que a gente já falou do tempo. Enéia, Pode só falar. aproveitando isso que você está falando do valor, a gente conversou bastante e nesse encontro a gente deu alguns mimosinhos que eu acho que fizeram total diferença, sabe? Então a gente comprou aqueles rolons de óleo essencial, aí a gente comprou os óleos essenciais, aí fizemos o blendzinho para cada uma, aí a gente deu um cartãozinho de boas-vindas, no final a gente deu uma vela que tinha toda uma simbologia. Então, assim, a gente quis investir nessa parte porque eu acho que faz diferença, sabe? Elas se sentem acolhidas. Tipo, elas chegaram e já... Elas estavam vendadas e já se depararam ali com o cartão de boas-vindas e com o óleo. Nossa, elas ficaram assim, sabe? Já entrando, né, naquela conexão, assim, gostosa, sabe? Elas passando e tal. Então, já vai criando, sabe? Essa atmosfera gostosa de acolhimento. Eu acho importante ter alguma coisa igual no nosso, né, que você fez o escaldapés e tal. E é bem bacana, né? Depois que eu fui usar, eu lembrei do nosso encontro. Então é legal também levar alguma coisa para casa, né? E tem coisas que são super baratos, gente, de fazer, né? Isso que o óleo, lógico, é um pouquinho mais caro, mas fazer aquele tubinho com ervas para ser um escalda-pés é maravilhoso. Se você faz um círculo de mulheres, quando lógico, você só vai fazer se você experimentar, ver como funciona, sobre uma vaporização do útero, exemplo. Aí você depois já dá o tubinho com as ervas, né? Que seria específica, que ou ela usou ali, ou que pode ser melhor ainda para usar depois. Então, assim, são lembrancinhas que fazem toda a diferença. Agora, por exemplo, às vezes a gente gosta de fazer sorteio de terapias, então incluímos as nossas próprias terapias. Aí tem alguém no circo que é terapeuta, eu também quero doar uma terapia para mim, para sortear. Aí a gente sorteia. Agora, nesse evento, nós tivemos 23 pessoas com a gente, né? Com a equipe. A equipe eram 3, então tinha 20 mulheres. Gente, eu pedi para os terapeutas que eu conheço se eles queriam doar alguma terapia para a gente sortear no retiro. Gente, eu consegui uma terapia para cada pessoa. Uma terapia, eu consegui 23 terapias gratuitas. Não, teve duas que a pessoa cobrou 50%, que é uma terapia mais cara, que é a leitura de aura, R$ 300, ele deu um desconto de 50%, e teve uma outra lá também. Mas o resto, massagem, constelação familiar, eu dei atendimento com a ginecologia natural, a outra, que é parceira nossa, deu uma leitura de tarô, a Mônica com o atendimento dela com a arte psicoterapia. Então, assim, a gente conseguiu 23 brindes de terapias. Eu já tive um retiro que eu consegui 40 terapias. Aula de yoga, e a pessoa fazia de graça. Então, assim, ter um presente, você vem para um evento e ter um presente é maravilhoso, né? Faz toda a diferença. Verdade, É muito com gostoso. certeza. As pessoas adoram ganhar as coisas, gente. Pode ser um balão, uma balinha, as pessoas adoram. Então, quando você algo. Elas se sentem valorizadas, né? Porque ela fez um investimento, saiu de casa, então ela recebeu um mimo, ela se sente valorizada. Assim que eu me sinto quando eu chego e tem lá um mimo. E é uma surpresa, né? Algo que não está na programação, sabe? Assim, é muito gostoso. Então, assim, o que o McDonald's, né, a vida inteira fez? As crianças, eu lembro minha Mônica e as minhas sobrinhas, né? No passado eu não entendia das coisas de alimentação. Aí as crianças só queriam. Ai, deixa eu só desligar esse negócio aqui que caiu a lâmpada, peraí. Uma luminária aqui, que ela deu uma inclinadinha. Pode ficar, pode ficar. Então, Pode assim, ligar. esses fast foods, eles estão acostumados. As crianças querem ir voltar lá porque vai ganhar um brinquedinho no lanche, né? O McLanche feliz. McLanche feliz. Então, assim, a gente não está comprando a ninguém, mas é gostoso você ganhar alguma coisa, né? Às vezes a criança nem quer lanche, ela queria só aquela besteirinha que
não era nada ali. Então, assim, a gente ficar atento a esses mimosinhos, a esses cuidados, né? Eu já fiz círculo, que entrando aqui no que a Paula falou também, de vivências, é, trabalhando esse cuidar da outra, e que a gente, uma fez escaldapés na outra. É muito legal. Dá um pouquinho de trabalho, viu, gente, fazer isso. Eu já fiz em retiro, já fiz várias vezes e já fiz no círculo também. Aí eu tenho que ter as ervas, né? Igual aqui a gente tem muitas ervas plantadas aqui na onde que eu moro. Mas quando eu fazia lá no meu espaço, na cidade, eu comprava as ervas, às vezes pedia para as meninas levarem, tinha umas que eu já sabia que tinha em casa, ó, traz tal erva. No nosso curso de yoga agora em Rondonópolis, a gente teve um dia que nós fizemos. Aí tinha uma das alunas que ela tem uma horta orgânica, ela fornece para o CSA. E ela levou um monte de erva. A professora de anatomia também, ela tem um sítio em que ela planta orgânico, então ela levou um monte de erva para mim. Nem, foi até exagerado, depois eu até joguei fora, fiquei até com dó. Mas as meninas levaram para casa, mesmo assim ainda sobrou. Mas assim, que quando eu vou fazer escaldapés, aí eu peço, olha, cada uma traz uma bacia. Eu nem falo para que é. Eu falo assim, ó, que traz uma bacia. Que cabe os seus. Mas às vezes eu falo que caiba os seus pés. Senão a pessoa às vezes traz uma baciazinha, né? É pequenininha que não cabe. Aí algumas já sabem, ou então eu dou o diâmetro, mais ou menos. Traz uma bacia de mais ou menos tanto de diâmetro, quando eu não quero falar. E aí, lógico, né? Você tem que ter todo o esquema de esquentar a água, você já tem que pensar em tudo. Aí você tem que ter as ervas, já tem ali o sal grosso, então você já deixa nos potinhos tudo organizado. Então eu já faço uma mesa, já fica bonita a mesa cheia de ervas desidratadas, ervas frescas também. Você pode fazer só com uma ou só com outra, ou com as duas. Aí o sal, pode colocar um olhinho essencial também. Então, assim, é uma vivência muito gostosa, porque primeiro você pega umas, já separa, deixa num lugar onde que elas não estão vendo as outras prepararem, fica lá no espaço, sentadinho, ó, vocês vão ficar aqui, coloca uma música, fecha os olhos, aí você pega as outras, que elas não estão sabendo ainda o que vai acontecer, aí você chama e fala, olha, agora vocês vão preparar um escaldapés para sua. Primeiro forma as duplas, né? Aí depois retira quem fica, quem vai. E aí, nossa, quem está preparando se sente assim, nossa, tão maravilhada também de proporcionar algo para outra mulher que elas gostam muito dessa parte. Então, assim, dá para fazer um dia de cuidados mesmo, uma cuidando da outra. E aí ela fala, nossa, eu quero fazer isso sempre em casa. Aí você já pede para levar uma toalha também, eu peço para levar uma toalha de rosto, né? Porque aí na hora que termina o escaldapés tem que secar o pé da pessoa, então cada uma com a sua toalha, cada uma com a sua bacia. Aí terminou, fica um pouquinho ali, deixa ela lá. Aí depois você já pede para trocar, né? Depois de um tempinho, aí quem já participou já sabe, né? Elas ficam, e aí a outra vai, prepara, já tem que ter deixar a água quente nas garrafas térmicas. Eu tenho aquela chaleira elétrica, Elétrica. então ela é fácil, porque ela é rapidinha, ela esquenta a Ela é água. rápida, ela esquenta. Tem que ter um lugar que tem torneira para temperar a água também, né? Não deixar muito quente. Então, assim, é uma vivência que é linda, é gostosa, tipo quando tá mais fresquinho, é super gostoso de fazer. Então, é uma vivência que vale a pena vocês investirem também, e o custo é muito baixo, né? Com as ervas e tal. A questão que a Paula falou, só para a gente já ir finalizando aqui, é a questão do pagamento, que ela sentiu dificuldade de cobrar, de como que ia ser essas coisas. O ideal, que foi que aconteceu com a gente pela primeira vez no nosso retiro, foi ter uma pessoa fora do contexto do retiro que ficou responsável pelo financeiro. É o ideal. Mas no círculo de mulheres, onde o valor é baixo, não sei o quê, você não vai contratar uma pessoa só para isso. A não ser que faz aquela parceria, né? Aquela troca ali com alguém e a pessoa também fica responsável por isso. E aí a pessoa que cobrava, tipo, não pagou a segunda parcela, a pessoa ia lá e cobrava e tal. Mas no círculo de mulheres, que é um valor mais baixo, e você está no início, às vezes você quer viabilizar mesmo que aconteça, o que você vai fazer? No caso do cartão, tem que cobrar mais caro. Foi o que aconteceu com o nosso círculo de mulher, nossa mentoria.
Porque quem paga pelo cartão, quem vai receber, que é nós, né, que vamos receber pelo cartão, a gente recebe menos, porque tem a taxa administrativa do cartão, tem a taxa de transferência, eles ganham 3 vezes em cima da gente. Então, mesmo que às vezes a gente aumenta um pouco, a gente ainda recebe, às vezes, até menos. Então, se você vai fazer pelo cartão, que seja Eduz, que seja outros sistemas de pagamento, você fala, olha, pelo cartão é tanto, porque tem as taxas do cartão. E aí não parcela, que se parcelar também, se você vai receber picado, né? Tem alguns que só pagam conforme vai pagando a parcela. Agora, quando você programa um pouco antes, você fala, paga metade agora, e a outra metade um dia antes do evento, também dá certo, né? Porque aí a pessoa tem um mês ali para pagar. O meu, geralmente, como ele é muito baixo o valor, né? Eu acabo fazendo para a pessoa pagar tudo de uma vez mesmo. Tipo assim, que não vai ter almoço, o almoço não é meu, não é eu que estou pagando, é o Jardim Euforia. Então, tipo assim, todo mundo já sabe que tem que pagar, porque eu vou ter que pagar à vista. Flexibilizo para uma ou outra, mas não faço isso no geral, não, tá? É uma coisa assim, bem pontual mesmo. Dou desconto para alguém para me ajudar, ou tipo, a pessoa está precisando muito, mas não pode, aí eu dou um jeito de flexibilizar. Mas e não pode ter vergonha de cobrar também, não, tá, Paula? Mesmo que você flexibilizou, a pessoa recebeu um benefício. E depois você manda mensagem para a pessoa, fala, olha, a gente acertou lá com o espaço, com a pessoa que cuidou da nossa comida e tal. Então, agora eu preciso repor esse valor aqui para mim. Então, assim, também, se você abriu para pagar parcelado, também pode cobrar. Você está dentro do seu direito, entendeu? E é tranquilo. Não tem problema com isso, não. Fala, olha, tá no dia tá no dia, né? A menina que ficou responsável pelo nosso retiro, ela falou assim, aí ela esperava os 2 dias. Eu falei, espera 2 dias. Tem gente que esquece, né? Aí ela mandava mensagem, falou, olha, a sua segunda parcela do retiro venceu tal data. Você já fez o depósito? Ela mandava assim, né? Que eu falei para ela falar desse jeito. Eu não recebi seu comprovante, né? Dá para fazer isso também. Eu não recebi seu comprovante da segunda parcela. E aí a pessoa às vezes a pessoa esquece mesmo. Tem tanta coisa, não colocou na agenda. Então, assim, não tem problema cobrar, não. Vocês podem cobrar sim, tá? É tranquilo. Às vezes a pessoa tá, nossa, que bom que você me lembrou. Tinha esquecido, né? É tranquilo. Mas, assim, lembram de fazer as contas dos custos. Todos os custos. A seu combustível, seu Uber, quanto que você vai pagar de faxina, porque às vezes a pessoa apareceram uns retiros aqui por perto, gente, que eu falo, não sei que mágica que esse povo está fazendo, porque eu sei quanto que custa todo um contexto de um retiro e a pessoa tá fazendo um retiro super baixo. E aí eu falo, meu Deus, não vai ganhar nada, porque dá um trabalho. Aí foi fazer um círculo de mulheres de um dia, o trabalho que dá, imagina um retiro de 3 dias. Então, assim, coloca todos os custos. Tem uns que você vai saber mais ou menos, mas, por exemplo, o espaço cobrou R$ 200 a tarde inteira, exemplo. É 200. Vou comprar uns blendzinhos para poder fazer os mimosinhos. Mais ou menos, eu acho que eu vou gastar 30 por pessoa, 20 por pessoa, coloca lá, entendeu? Vou ter que comprar o lanche. O que eu vou fazer de lanche? Coloca lá a quantidade. Vai ter parceira. Quanto que vai ser para cada uma? Quanto que eu vou ganhar por pessoa? Aí você coloca por pessoa. Que aí fica mais fácil de você calcular por pessoa. Porque aí se vai 10, você vai receber por pessoa aquele valor. Se vai 20, vai ser por pessoa aquele valor. Se for 5, vai ser por pessoa aquele valor. Então fica mais fácil você calcular por pessoa. Né? Lógico, você vai fazer os custos gerais e depois você divide mais ou menos, coloca um valor vamos supor, deixa eu ser mais clara aqui. Vamos supor que você vai gastar, vou colocar um valor para ficar mais fácil a conta. R$ 100 para 10 pessoas, exemplo. Vamos supor que todos os seus custos é R$ 100 para 10 pessoas.
Então, você calculou, vai dar mais ou menos umas 10 pessoas. Mas aí você pode colocar para menos, para dividir para menos. Divide 100 por 8, por 7, que vai que não tem 10. Aí você pega aquele X valor e coloca por pessoa. Aí fica mais fácil de você calcular quanto que vai ser. Porque aí você não tem prejuízo também. Porque às vezes tem círculo que vai ter bastante gente, tem círculo que vai ter menos, tem círculo, igual a Paula falou. Ah, se eu tivesse me avisado antes, eu tinha me organizado, né? Aí tem círculo que você nem está esperando que vem aquele monte de gente. Por isso que é bom ter um prazo também se você vai fazer alguns mimos. Se você vai dar alguns mimos, que é físico, né? Palpável, você tem que preparar, aí você tem que saber, você vai ter que levar a mais, que tem gente que chega de última hora, traz uma amiga. Pode falar, Liege. Em Edneia, falando em custo aí, porque faz o levantamento do custo, despesa fixa, despesas variáveis, pessoal, e o percentual do terapeuta, de quem vai conduzir ali o círculo. Você tem assim uma ideia de quantos por cento? Como que você faz esse cálculo? Porque porque no levantamento do custo tem a mão de obra, né? A mão de Então, obra, você está como falando quantos por cento? no caso de convidar alguém, igual a Paula falou que a menina vai entrar como parceira, Não, o não, seu não, trabalho. o nosso mesmo, o nosso trabalho mesmo. Aí você estipula um valor para você. Olha, eu quero que cada pessoa. Geralmente, assim, quantos por cento em cima do custo? Eu nem coloco em cima do custo, não. Eu escolho o valor. Exemplo, agora Ah, no nosso retiro, nós escolhemos que ia ser, acho que é 250 por pessoa. Só a nossa parte, né? A parte nós éramos 3 facilitadoras. Então, cada pessoa, eu não sei se foi 200 ou 250, eu não lembro, acho que foi 200. Cada pessoa ia pagar R$ 600. R$ 600 só do nosso serviço. Aí a entendi. pousada era 500. Então a pessoa pagou 1.100 para o primeiro lote, que no segundo lote a gente aumentou, que a gente queria já ter uma ideia quantas pessoas ia ter. Então a gente deu um mês e meio para o primeiro lote, que a gente lançou lá em novembro. E aí tinha as meninas que eram de Goiânia, que queria vir para João Pessoa. Aí elas pagaram antes, compraram passagem, aquelas coisas. Então, a gente coloca um valor X para a gente. Aí tem as despesas do espaço, a despesa do, né? No círculo de mulheres aqui, geralmente eu coloco por pessoa, porque aqui a realidade é diferente de vocês. Aqui tudo é mais barato, viu, gente? Mas aqui, em média, eu coloco para a parte minha de trabalho, do meu trabalho, a média de R$ 70 por pessoa. Aí eu jogo ali mais uns 20 ou R$ 30 para o lanche, um mimosinho que eu quero dar, alguma coisa assim. E aí tem o valor do espaço, que aqui o valor do espaço já é certo, né? Aqui onde que eu moro, ela cobra X do almoço, X do day use, né? Que é usar o espaço. Aí eu já incluo esse valor. Então, tipo, 70 para mim, mais 20 ali, mais ou menos por pessoa por lanche, e mais R$ 90 do espaço. Aí eu já incluo tudo, ó, do dia, vai ser amanhã e tarde, vai ser X valor. E aí, às vezes, você ganha no volume, porque, tipo assim, se vem 10, é 700. Se vir 20, né? Só a minha parte, é 1.400. É. Entendeu? E o custo fixo, ele não varia, então, quanto maior o número de pessoas, maior o lucro, Por né? isso que você coloca um X por pessoa, entendeu? Porque aí quanto Sim, mais pessoas, maior. Então aí você trabalha nesse sentido de trazer mais pessoas. Que aí você já. Olha lá, tá me dando um oi lá, o seu filho, Liette. tá aqui. Então, assim, você faz essas contas. Por exemplo, se você traz muita gente para o evento para facilitar, no caso da Paula, elas estavam em 3. Então, tipo assim, ou elas têm que baixar muito o valor de cada uma, ou elas têm que aumentar muito o valor do círculo. Vai ter mais gente para Entendi. ajudar, beleza?
Mas, assim, acaba que ou vai ficar muito alto o valor, se ela colocar, por exemplo, R$ 50 por pessoa. Então, só a parte de cada uma é R$ 150 por pessoa. Aí, fora a alimentação, ela não pagou espaço, ela conseguiu fazer um valor melhor para elas, até sobrou talvez um É, pouquinho mais. Mas se você paga um espaço lindo daquele que ela fez lá, que é lá na saída na Chapada e tal, é super caro o espaço daquele, ainda mais aí em Rondonópolis, aí em Cuiabá. Então, assim, é caro mesmo. é caro. Então, assim, se você aluga, por exemplo, quando eu alugo aqui em João Pessoa, uma tarde, as meninas fazem para mim 150. 4 horas de. Eu sempre, às vezes, passo um pouquinho, mas a combinação é 4 horas. Mas aí eu chego lá, o espaço já está limpo, não tem que fazer nada e tal, só o espaço, 150. Então eu já tenho que calcular mais ou menos eu calculo para 10 pessoas, não calculo para 20, não. Às vezes vai 20. Mas eu calculo para 10. Então, se é 150, eu coloco já R$ 15 por pessoa, né? Uma tarde. E aí eu coloco o valor do lanche, coloco o valor do floral. E aí, do floral, nem coloco o valor de floral que você compraria na farmácia, não, porque aí eu já tenho floral, já é um investimento que eu já fiz e tal. Eu coloco ali um valor para o floral e o meu trabalho, e pronto, entendeu? E aí, quando é eu e a Mônica, a gente coloca o valor para as duas. Quando eu estou sozinha, às vezes vai ser só para mim e tal. Mas igual a Paula, colocou mais parceira, vai ter que cobrar mais. Ou elas vão ganhar menos. É verdade. Mas Então, é isso. tudo isso tem que olhar, tá? Tudo isso tem que olhar. Mas assim, já vou adiantando, vai dar ansiedade no primeiro, no segundo você fala, gente, eu já sei fazer isso. Então, eu já descobri que tá tudo lindo e eu tenho que estar atenta com várias coisas, mas tá tudo certo, né? E a ansiedade vai surgir, é normal, e depois ela vai passando, e depois você vai adquirindo cada vez mais confiança. Então, assim, já divulga antes, já pede para as pessoas compartilharem. Eu, às vezes, faço anúncio pago pelo Instagram, mas não está rolando muito só cartaz, você teria que fazer algo diferente, cartaz não está performando muito bem, teria que fazer um vídeo explicando o que que é, porque também para muitas pessoas daí da região é algo muito novo, o Círculo de Mulheres, né? É, Então, tem gente que não ouviu falar. tem gente que não. Muita gente. Então, assim, tenta isso, mas eu acho que do que eu escrevi aqui, eu acho que é isso, né? Assim, nunca faça num espaço que você nunca foi. Então, assim, vai antes, veja quantas pessoas cabem, para você já também limitar a quantidade de pessoas. E aí, tudo isso é todo um contexto, assim, que você tem que estar atenta, sabe? Que aí tem que saber bem direitinho aonde você vai posicionar o lanche, onde você vai posicionar as coisas, se vai fazer um escalda-pés, já tem que ter uma mesa com onde você vai colocar todo o material, tem coisa que vai ficar na geladeira, tem coisa que vai pegar só na hora. Bom, fazer qualquer vivência que demanda coisinhas assim que tem que pegar, você tem que ter alguém para ajudar, porque sozinha é muito difícil. Sempre é bom É ter alguém para verdade. ajudar. Sim, E às vezes vocês podem se juntar também para fazer um círculo de mulheres, porque é legal entre vocês também, de você aí traz o público dos dois lados, entendeu? Que aí você conhece pessoas, tem pessoas e a você também conhece, que é o caso que aconteceu com a Paula, porque as meninas conheciam, era professora de yoga e já tinha as alunas dela, é muito legal isso também. Foi o que aconteceu no nosso retiro agora. A parceira nossa, ela é professora de yoga em Goiânia, mudou para João Pessoa na pandemia. Como ela dava aula online, ela veio para João Pessoa. Gente, vieram 10 mulheres de Goiânia para o nosso retiro de agora, desse final de semana. oh, 10 legal. mulheres. Foi uma do Distrito Federal e o restante tudo de Goiânia. Foi muito legal. Legal. Né, é só mais uma, é que eu sou assim, vamos nos mínimos detalhes. No caso, juntar colegas, né? Ah, vamos fazer um círculo tudo junto. É necessário que uma pessoa que tenha um líder ou um coordenador, ou para facilitar, talvez, Depende. a condução, ou. Vocês que têm que escolher como vai ser isso. Então, assim, o que a Paula fez, eu acho, né? Ela fez o que a gente faz nos nossos retiros, e quando eu faço só eu e a Mônica, ou quando eu trago mais alguém.
estipula cada momento que é de cada uma. Porque aí as pessoas vão saber que não é uma pessoa que está ali. Existem, olha, nós estamos aqui proporcionando esse círculo para vocês. Uma vai ter que apresentar, depois a outra se apresenta e tal. Lógico que tem uma que sempre vai estar na liderança um pouco mais, mas na verdade é um conjunto, né? Então, às vezes, uma vai assumir um pouco mais as responsabilidades, a fala, enfim. Só que eu acho, a Paula pode falar, como vocês fizeram, Paula? Vocês dividiram, né, o tempo, assim, dentro da vivência, eu tô falando, nem tô falando do antes, porque antes a Paula já trouxe que ficou desfalcado ali, né? Exatamente. Eu acho que foi assim imprescindível, porque, por exemplo, quando uma foi conduzir a prática de yoga, a outra no relaxamento estava passando incenso, aí eu estava passando olhinho, aí a gente estava cronometrando o tempo para aquela pessoa deixar fluir. Tiveram atividades que a gente fez todas nós juntas, né? Foi muito mais uma troca, mas aí isso já estava determinado previamente, ó. Nesse momento você vai ser a pessoa responsável, mas a gente vai estar aqui ancorando com você, te auxiliando. E essa questão de controle do tempo, para que a gente tenha pelo menos uma noção, se a gente, poxa, excedeu demais, ou temos tempo para fazer mais coisa, eu achei muito importante, sabe? Porque quando a gente está conduzindo, principalmente se somos, né, uma pessoa só que está conduzindo e as outras ajudando, a gente fica muito assim imerso, né? Eu pelo menos fiquei assim, esqueci do tempo, esqueci de tudo. Então assim, eu estava muito concentrada ali no que eu estava fazendo. E foi muito importante as meninas, ó, né, tal, sabe, apagando a luz, aí ia passando incenso, aumentava o som da música, porque eu estava ali concentrada em conduzir, elas estavam cuidando ali dos detalhes. Eu achei muito bacana essa parte. É legal ter alguém na ajuda. E às vezes, por exemplo, quando tá eu e a Mônica, às vezes eu me empolgo ali, eu mesmo falando, aí ela encosta assim em mim, só dá uma cutucadinha e mostra o celular, assim, tipo, a hora, entendeu? Aí eu, tipo, estou ligada, aí eu já. Então, assim, você vai fazendo e vai observando isso que é legal, é bom ter alguém. E aí vocês dividem tudo antes mesmo, o máximo que vocês conseguirem. É lógico que quem vai tirar a foto na hora que eu estiver fazendo tal coisa, é legal. Gente, registrem. Registrem e postem as fotos nas redes sociais para alcançar mais mulheres. Mulheres precisam participar de círculos de mulheres. Então, assim, registrem o máximo que vocês conseguirem. Então, combine. Às vezes, quando eu estou sozinha, conduzindo, eu sempre tenho aquelas que já é das antigas, que eu falo que tem carteirinha, né? Aí eu falo assim, de vez em quando você tira umas fotos, não na hora do centramento, nada, mas assim, quando eu tô só falando, quando tem uma vivência, que elas conseguem dar uma escapadinha, aí elas tiram para mim, e aí depois elas me mandam e tal, mas registrem, porque quando a gente mostra o que aconteceu, teve uma pessoa que veio perguntar para mim sobre a mentoria, que ela falou bem assim, é porque eu vi no Instagram da Fernanda, eu nem sei quem é Fernanda, eu não conheço nenhuma Fernanda. E aí, assim, talvez foi alguém de vocês que foi depois do Círculo da Paula, que talvez já postou e a outra viu, falou que para outra, e aí isso vai virando uma bola, assim, que é um círculo mesmo, e aí vai alcançando mulheres. Então, postem mesmo, pede para as parceiras postarem, coloca no status do WhatsApp, coloca se tem Face, coloca no Face que tem outro público, né? Então, assim, ficar bem atenta a postar mesmo. Outra coisa que eu não falei aqui sobre o negócio da idade, vou falar rapidão para a gente fechar, tá? A Paula trouxe esse questionamento de como que faz quando tem mulheres com tempos diferentes. Olha, os meus círculos, eles sempre foram abertos para todas as mulheres, inclusive tem muitas mulheres que já estão na menopausa e ficam muito felizes com o nosso círculo por causa disso. Porque elas não se sentem acolhidas na maioria dos círculos que tem, porque fala muito de menstruação, fala muito de período fértil e tal. E no nosso, eu amplio, até porque nesse último formato, que tem 5 anos, né? Que inclusive eu acho que esse ano eu vou dar uma mexida nele para mudar um pouco, já está muito padrãozinho. Mas a gente fala das fases hormonais, mas como para todas as mulheres, não só para a mulher que está no período fértil. Mulher também na menopausa também passa pelas oscilações das fases. E as meninas nunca se sentiam incluídas nos outros círculos, e no nosso elas se sentem incluídas. Então,
Já teve menina de 9 anos que nem tinha menstruado ainda e mulher de 80 anos no mesmo círculo. Então, assim, isso é uma característica nossa. Só que no nosso círculos tem uma característica de terem mulheres 40 mais. São poucas que são menos. Mas mesmo assim dá para fazer. Mas aí você pode escolher também. Na hora de fazer o formulário, olha, se eu quero trabalhar tal tema, ou se eu quero trabalhar só com mulheres assim, só com mulheres que estão no período fértil, porque eu quero trabalhar ali outras questões, né? Você pode colocar no formulário. Esse ciclo é para mulheres de tal idade a tal idade. Não tem problema também, não, porque vai ter outras da mentoria aqui que vai trabalhar com essa idade, tem outra que vai trabalhar. Então, assim, um público que eu sinto que é carente é 40 mais. 40 mais, principalmente para quem já tem 40 mais, que vai conduzir. Entendeu, Liege? Que já passou por aquelas questões, que já está na menopausa. E aí é muito legal. Hoje eu posso falar, antes quando eu comecei, que eu não estava na menopausa, aí eu falava da sabedoria da menopausa, eu fazia aquela coisa mais linda, né? Que era o que eu tinha estudado. Mas aí a hora que eu cheguei na menopausa, eu falo, opa, o negócio é mais baixo, né? E aí, por mais que eu me preparei, por mais que está tudo bem aqui, em muitas questões que as mulheres trazem para mim, mas agora eu sei falar das mulheres que trazem para mim, sei falar do que eu estou vivendo e dos cuidados que eu tive para mim não passar porque essas aqui estão passando. Então, é muito legal, é um público muito bom de trabalhar. Agora, por exemplo, a medicina do cacau. Eu já sinto que ele é uma energia mais das meninas mais jovens, eu acho, né? Não é não, Paula? Eu sinto isso. É nada! Não é não, é para todo mundo. Eu acho que é para todo mundo, mas eu acho que o interesse vem mais das meninas mais jovens, tipo assim, experimentar um negócio novo. Sabe por quê, Edneia? Por conta de que esse movimento do cacau, do resgate, ele é muito recente ainda. Então, quem está trabalhando é quem realmente está ali desvendando um pouco esses mistérios. E se você pegar as mulheres, no caso, que trabalham o cacau no Brasil, há, sei lá, 10 anos é o máximo de tempo, e elas são mulheres ali na faixa dos seus 40, né, e tal. Então é um movimento muito jovem ainda, sabe? Não é uma coisa muito ancestral como você tem em outras medicinas, né? Sim. Mas eu sinto que é um movimento que as meninas mais jovens, menos 40 menos, elas vão buscar mais, porque é uma outra energia, né? Agora, por exemplo, se você quer trabalhar um pouco de empoderamento feminino, a síndrome do ninho vazio, você pode trabalhar um círculo de mulheres com mulheres 40 mais, né? Tipo assim, mudança de carreira, trazer algo assim que você pode, né, debater sobre isso. Essa nova fase mesmo, né? Porque as mulheres na menopausa, elas querem ser igual quando elas estavam lá no período em que os hormônios estavam borbulhando diferente. Agora não, agora é um momento que é mais para você, menos para o outro, é um momento que você vai se cuidar mais, vai se olhar mais, você tem menos obrigações familiares também. Você já, tipo, tô nem aí para muita coisa, porque os outros falam para o julgamento, tô nem aí. E aí você vai trabalhar outras questões. Então, assim, você pode escolher o seu público, não tem problema. É mulher 40 para cima, é mulher de 18 a 35. Você pode escolher. Mas aí, se você escolhe homogêneo, como no nosso caso sempre foi, eu nunca tabelei, você também tem que ter uma fala para todo mundo. Você tem que ter uma condução para todo mundo, entendeu? Você não pode ser ali uma condução falando, igual as meninas falavam. Eu ia no círculo de mulheres, falava só de fertilidade, só de menstruação, só de cólica. E a pessoa está na menopausa. Aí ela se sentia excluída. Exato. Então, assim, você escolhe o que você quer trabalhar e tá tudo bem, você não tem problema você escolher. Aí, no início, talvez você abre para você sentir como você sente. A Mônica, por exemplo, ela é psicóloga, mas ela não tem energia, por mais que ela é super jovem, mas ela nunca teve energia para trabalhar com criança. Né? Por mais que ela ainda está ali super jovenzinha, mas e o público da Mônica, na verdade, inclusive depois dentro do mestrado dela e da graduação,
o tema foi trabalhar com yoga para pessoa idosa. Como pode ajudar na cognição e na memória. Ela, jovenzinha lá, Legal. os alunos dela tinham tipo 60, 70, até 80 anos. E ela se sente super à vontade de trabalhar com esse público, é como se ela tivesse 100 anos de idade, sabe? Então, assim, isso é muito Que legal. individual. Qual que é a sua energia para trabalhar? E você vai descobrindo isso dentro do circo. Nossa, eu me sinto muito mais à vontade. Por exemplo, a Paula, né? Super jovem de idade, assim, né? Porque ela já é um espírito bem velho, mas de idade aqui nesse plano, ela é jovenzinha aí ainda. Aí você fala assim, nossa, mas eu me sinto muito mais à vontade trabalhar com as meninas 30 menos, 40 menos, do que Uhum, com mulheres que têm mais de 40. E aí você fala, uhum. e tá tudo bem. Aí você, não, eu me sinto mais confortável trabalhando com mais. E tá tudo bem também. É só você escolher. Escolheu, determina isso no formulário de inscrição. E se vir de vez em quando, uma que não é dessa idade, deixa vir também. Aí a pessoa mesmo Aham, talvez não vai se sentir parte. Ou talvez sim, entendeu? E tá sim, tudo bem. entendi. Eu tenho uma pergunta com relação a essa questão de público que me veio. Eu tenho um conhecido homossexual e ele queria muito ter participado do nosso círculo. E aí depois eu até fiquei de perguntar para Jaque, porque eu vi que teve um menino que participou no dela. Eu não sei se ele é homossexual ou não, mas eu sei que Parece, teve um né? menino. Parece. Eu não. Eu fiquei de perguntar, eu falei, deixa eu ver, aí depois, né, fugiu da cabeça. E aí eu fiquei assim, e aí não, no caso, porque a gente tinha determinado e tal, eu expliquei pra ele, ele já me conhecia e tal. Só que assim, eu fiquei, e aí, o que que eu Desconfortável, né? faço? Ficou desconfortável de Isso. falar um Ele não, né? falou: não, não, eu coloco uma saia, eu coloco lenço, ninguém nem vai me reparar. Ele queria muito participar, sabe? Então eu fiquei meio assim. Pode falar, Liege. É, eu vou falar do evento da Jaque, mas só que o nome dele é Breno. É amigo comum, é homossexual, sim. Ele é terapeuta, não. Ele é instrutor de Kundalini Yoga, né? A gente participa das aulas toda quarta-feira ou domingo. Só que aquele evento que ele participou não foi círculo de mulheres, foi da dança circular sagrada livre, né? Então, aí vários participam, mas não foi do Círculo de Mulheres, porque aí foi uma parceria dela com a Fernanda e elas estavam, era um evento da dança circular sagrada. Mas você sabe que eu vim para essa bate-papo com essa dúvida, porque justamente ele, né, é o nosso amigo, só que ele é muito homossexual. Eu vim com essa dúvida, porque eu estou fazendo um curso de para formação de constelador familiar e tem dois homossexuais e tal, e aí eu fiquei com essa dúvida, a mesma dela, em relação. Eu nunca estudei sobre isso. A relação da energia ali, é um ciclo de mulheres. Como tratar isso? A minha dúvida é a mesma dela. Muito Boa. obrigada por você ter falado. Muito boa, Funciona. gente. Eu acabei não trazendo isso para a mentoria, né? Era um dos tópicos, acho que a gente também se estendeu com muitas coisas lá, eu não trouxe. Mas é o seguinte, muito boa essa colocação. E é muito interessante, porque para mim nunca veio, nunca veio para nem perguntar se podia e tal. Mas uma vez a UFPB nos convidou para fazer um trabalho no interior. E eu ia dar uma aula de yoga terapia hormonal e a Mônica ia dar uma aula de yoga dance. E aí chegou lá, tinha um rapaz, né? Mas é trans. Então, assim, cabelo comprido, vestia de um jeito que, como se fosse de mulher e tal. Tava de leg, mas dava para perceber que. E aí, ele participou da aula de yoga dance, ela, né? Participou da aula de yoga dance. E aí, à tarde, eu sei yoga terapia hormonal e veio me perguntar se podia participar da aula de yoga terapia hormonal. E aí eu ia falar das fases um pouquinho antes da aula, que eu sempre quero falar, né?
Aí eu falei que podia. Foi a primeira vez até que aconteceu isso. E aí, na hora que eu fui abrir a vivência, veio para mim assim, ó, para ficar em dupla e tipo eles compartilharem alguma dor delas, né, das mulheres. E aí foi muito lindo, sabe por quê? Porque ela pôde expressar a dor desde criança na dupla só. E é uma cidadezinha bem pequenininha assim, e acabou que a pessoa ficou muito, tipo, acolheu ela assim de uma coisa, a mulher, até uma senhora que fez dupla com ela, mas assim, era uma cidade pequena, todo mundo sabe. E aí ela contou que ela apanhava quando era criança, porque ela queria usar saia. E tipo assim, na escola riam dela. E aí foi muito lindo ela ter participado. E ela estava assim, exuberante na minha aula de yoga terapia hormonal. E diz que ficou sentindo aqui a região do baixo ventre. Tipo assim, muito assim, sabe? Foi a primeira e única vez. Mas tem uma Mumader aqui, né? Que ela também fez curso de ginecologia natural, ela é professora de yoga para gestante, e para ela chega muito, gente. Os círculos de mulheres dela é com homossexual, pessoas que têm energia, tem uma trans no círculo dela, né? Então, assim, tem até hoje agora ela se assumiu como menina mesmo. Lá no início, o Caio ficava meio assim, agora eu acho que é a Lê, parece o nome dela. E aí ela tipo plantava a lua dela, fazia chá de hibisco, porque essa minha amiga ensinou ela, falou: olha, quando chegar na lua nova, você faz o chá de hibisco, aí você vai lá, planta a sua lua. Então, para ela chega bastante. Para mim, no círculo nunca chegou. Mas, antes da Lielle, ela pediu para Liette, pediu para falar, mas deixa eu falar para vocês. Fica muito para você escolher isso. Se você quer abrir a energia para o seu círculo, tá? Não é que você vai estar excluindo alguém se você não quiser. Você pode escolher abrir, tá? Que hoje isso tá bem. É uma forma de inclusão, né, dessas pessoas também, que eu acho importantíssimo. E você vai ver como se é confortável para você. Porque isso também tem que ficar, ainda mais que vocês estão começando, se já fica natural, é diferente do meu grupo, que já é um grupo que existe, né? Mas eu hoje não teria problemas de expor isso para o grupo e falar, olha, poderia até falar antes, até porque a gente tem um grupo no WhatsApp, né? A partir desse momento, vamos ter uma pessoa, então, assim, já ia trabalhar aquilo ali antes, a questão do julgamento e tal, com as meninas antes de incluir essa pessoa no grupo do WhatsApp, né? Já explicaria para não ter nenhuma surpresa também, né? No caso, no grupo meu, que já existe há muito tempo. Agora, vocês que estão começando e quiserem abrir essa energia, eu acho super válido e eu acho, assim, muito importante mesmo, porque essas pessoas, elas não têm um lugar. Inclusive, eu almocei com um amigo meu domingo, e ele falou, Vicente, né, por que você nunca fez um círculo que você levou um homem, um Shiva, ele até falou, né, porque ele é do Tantra, para as mulheres fazer pergunta para o homem, tipo assim, para o masculino. Qualquer pergunta, como que eles se sentem no relacionamento. Eu falei, sabe que você me deu uma excelente ideia de uma vivência aqui? Eu achei, ele falou, pode me chamar que eu vou adorar, ele falou para mim. E eu acho que as meninas também vão gostar. Então, assim, eu já trouxe pessoa para falar de sexualidade, do Tantra, dentro do círculo, mas eu nunca trouxe, assim, ao contrário, para as meninas ficarem fazendo pergunta para o masculino, sabe? Mas eu acho que se vocês se sentirem à vontade, é muito bom, porque essas pessoas, elas não têm quem trabalham com elas, porque, na verdade, a energia delas não é a energia que, tipo, nasceu e quiseram que ela fosse aquela energia, entendeu? Então, é muito bom, é muito importante. Pode falar, Liege. Inclusive, como ela comentou sobre o Breno, né, o nosso amigo, ele sempre está comigo. Eu tinha pensado até em chamá-lo para fazer uma parceria, alguma coisa, né? Porque a gente faz início de
de aula, com o tambor xamânico, esse tipo de coisa, né? Eu tinha pensado que, assim, a minha mente, ela ainda está muito voltada para o feminino, feminino, feminino. Já aconteceu ter parcerias com homem hétero ou com homossexual? Como que tem alguma coisa a ver ou não tem? Ou tá tudo bem? Não tem problema. Inclusive, assim, a gente tem meninas que participam dos nossos círculos que elas são mulheres gay, assim, vou falar, né? Que antes é que a gente só usava esse termo, né? Isso Fica mais... também. Tanto é que tem uma senhora que ela participa do nosso círculo há muito tempo, ela já foi minha aluna personal e tal, que ela adora quando tem gente nova, dela falar, gente, eu sou gay, eu adoro ser mulher, eu gosto tanto de ser mulher que eu fui casada com a mulher há 28 anos, sabe assim? Ela gosta de trazer isso para o grupo, das pessoas ficarem tranquilas. Então, assim, quando tem alguém, de repente, que não tem coragem de falar e ela fala, fica muito mais leve também. Tipo, a senhora, ela não pinta o cabelo dela tem 60 e poucos anos, mas o cabelo dela é todo branco. E uma senhora fala, gente, eu sou gay, casei com a mulher, fiquei 28 anos, só não tô com ela porque ela tá em outro plano. É inclusivo isso, sabe? Se você sente que pode trazer, eu acho o máximo. É porque, assim, para mim nunca chegou. Quando é homem que é trans ou que, tipo, é realmente homossexual e quer vir, nunca aconteceu. Mas se acontecer, eu vou super acolher. Mas você Ok. tem que ser à vontade para você. Tá entendendo também? Não Sim, adianta você também fazer algo que, de repente, você não vai saber lidar com aquilo. Você pode experimentar, talvez, e aí, se a pessoa quiser continuar, aí você fala, será que eu vou dar conta de sustentar isso, né? E que ainda existe muito julgamento por parte das outras pessoas. Mas, assim, você fica bem à vontade, assim, eu acho que seria muito bom ter essas... Era isso que eu ia falar, ô, Edneia. Eu, assim, eu, quando ele me perguntou, para mim eu não via problema. Só que eu fiquei com um pouco de receio por ser o nosso primeiro. E assim, as mulheres estavam se deslocando, ia ter mulheres mais velhas também. Eu não sei como isso ia ser acolhido assim por elas, sabe? Mas não era um grupo de mulheres, poderia surgir essas questões, eu não ia saber como responder. Eu tô falando de retiro agora. Com certeza, né? Vão ter mulheres casadas, então não sei também até onde o marido vai se sentir confortável de ter homens, no caso ali, também dormindo no mesmo espaço. Então, assim, eu, ao mesmo tempo que para mim é tipo zero, eu super gostaria, eu não vejo problema nenhum, mas isso sou eu. Eu não sei porque é um grupo muito novo, a gente está começando o movimento agora, então, tipo, igual você falou. Ah, o nosso grupo, a gente já tem uma linha, a gente já sabe, eu poderia muito bem abrir, teria a confiança das meninas. Eu ainda não tenho isso, então fiquei um pouco receosa, sabe? Então, se você se sente insegura, você pode esperar um pouco. É, Inclusive, se você conhece essa pessoa que veio pedir, você pode conversar com essa pessoa. Você fala, olha, eu estou começando agora, eu quero, eu posso, eu estou na mentoria ainda. Você pode até usar a mentoria como desculpa, né? Ainda estou aprendendo muito como lidar com tudo isso. Então, assim, deixa eu amadurecer um pouco como vai ser o formato do meu círculo, né? Porque, assim, é muito legal, gente. Eu acho que para as mulheres ia ser muito rico ter alguém assim, sabe? Porque nesse nosso retiro, teve uma mulher que ela estava passando pelo processo do filho, que agora está fazendo a transição, né? Para ser trans. Ela falou, não, é a filha, eu acho que era uma menina e agora é menino. Ela falou, gente, eu tinha uma filha até esses dias, de repente agora eu não tenho mais uma filha, eu tenho um filho. E ela está vivendo um processo muito interno, muito difícil, que hoje está acontecendo isso muito comum, das pessoas poderem abrir isso claramente, mas e ela sentiu confiança no grupo, né, para abrir, que era um grupo só de mulheres, nosso retiro, não era para ser, mas acabou ficando só de mulheres, minha energia acaba puxando, né? Mas assim, o quanto isso tem acontecido dentro das famílias e o quanto isso tem sido muito difícil para ambos os lados, e como seria rico para o círculo de mulheres ter, né,
esse aprendizado dentro do círculo. Mas aí você tem que estar segura disso, de igual no caso de senhoras mesmo e tudo. Hoje já está mais fácil, as mídias já estão aí, né? Está um pouco mais. E Centro-Oeste, né? Eu acho que todos os lugares, mas é um local muito machista, né, gente? As mulheres são machistas, né? Então, assim, infelizmente. E não é só aí, não. Aqui também, vários lugares. Mas você sente muito essa energia, assim. E aí, era legal ter esse aprendizado para as mulheres. Mas aí você vai no seu tempo também, sabe? Vai pegando essa confiança para você saber, não, eu vou abrir. Essa nossa amiga mesmo, ela tá nem aí. Se vai gente nova, se tem senhora, ela ainda coloca a pessoa para ajudar, ainda coloca a pessoa para dançar. Tipo assim, ela é toda descolada. Eu acho o máximo. Mas para mim nunca chegou. Então, eu nunca precisei lidar com isso, sabe? Também. Talvez, não sei, a energia do meu grupo é diferente, da minha egrégora também seja diferente, né? Mas é muito gostoso, se vocês conseguirem acessarem, eu acho que vai ser muito maravilhoso, assim, ter esse público junto, né? Não separar teu grupo só de quem é homossexual, né? Teu grupo só, eu acho que deveria muito assim a gente acolher. E aí, meninas, podemos fechar? Paula, quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar isso, eu vou precisar sair agora, eu vou precisar desligar. Vamos fechar já aqui, então. Eu quis que essa aula fosse realmente dessas trocas, né? Que a gente precisa, não ficar só uma aqui falando, como foi da outra vez ensinando, usar. Eu vou deixar gravada de novo, né? Vou dar uma editadinha nesse vídeo e vou disponibilizar o link lá para vocês e para as meninas que não puderam participar, tá bom? Mas foi muito bom, Ok. meninas. Foi Gratidão, muito bom adorei. mesmo, foi ótimo. Foi Já ótimo. estou aqui pensando no meu primeiro, já para março. Eu já tinha no dia da mentoria feito, né, já uma programação, só que o que eu tinha colocado ali eu não vou conseguir agora, porque eu ia trabalhar com A gestante. grávidas, vítimas de violência. Só que isso aí depende da delegacia, da minha amiga delegada e a burocracia do Estado, né? Isso, Então, eu vou deixar isso aí e eu vou fazer vamos dizer assim, mais simples, isso. né? Uma coisa mais acessível para mim, né? Isso, dentro do seu limite. E assim, ó, a Paula às vezes vem comigo no privado, no WhatsApp, perguntar algumas coisas. Então, se tiver alguma dúvida, eu estou super Isso, disponível. A Paula eu sabe, tenho, assim, tudo que o que eu tenho, o que eu puder, o que eu não souber, eu também vou atrás. Entendeu? Paula, dá um eu, toquinho aí que eu vou te mandar. é, Aí eu mandava as coisas para ela, entendeu? eu vou, né, buscar essa ajuda com você referente a temas, porque assim, eu tenho vários conhecimentos, mas nesse início eu vou precisar de ajuda para definir o máximo possível um tema, um tema que seja bem confortável, assim, ideias mesmo, né? Para ter uma coisa simples, mas que tenha um resultado. Eu acho que eu dei uma listinha para vocês, não dei? De vários temas que dá para trabalhar. Não, eu não tenho essa lista, não. Eu acho que eu dei. Se eu não dei, eu vou Eu mandar. acho que foi naquele papelzinho, é tipo um manual que você fez pra gente no último dia, que lá tem os temas. Eu acho que sim. Naquele, É, naquele material que eu forneci para vocês, eu É, fiz uma lista de vários é, temas que dá para trabalhar, assim, vários foi. nichos, né? Então, eu assim, tenho ele aqui. Eu vou dar uma olhada, eu vou mas eu procurar, achei ele aqui. eu tô super disponível, viu? Que vocês precisarem, pode vir perguntar. Aham, Não tenham tá bom. vergonha mesmo, tá bom? Não, Ó, não vou, não. um super beijo, meninas. Boa Obrigada. Nada, Sim, boa menina. noite. Muito Foi obrigada. ótimo. Um Foi beijo. muito bom. Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus também. Amém. Beijo.